Vitória do Galo contra o Botafogo, com Caixa Mário Henrique, com Rubem Júnior, na grande transmissão de ontem à noite da Itatiaia. E vitória importantíssima, Nath Fiuza, vitória maiúscula do Atlético, que fez o que pouquíssimos clubes fizeram nesse brasileiro. Venceu o Botafogo, venceu o líder. Depois que acaba o jogo, tudo é fácil. Mas quando você pega a tabela do brasileiro, o Botafogo só havia perdido 3 vezes até então. Então, ganhar do Botafogo nesse brasileiro são aqueles 3 pontos que fazem muita diferença pro campeonato. Boa tarde, Nath Fiuza. Boa tarde, João Vitor. Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Bastidores desse domingão. Um domingo, importante, especial pro torcedor do Atlético, que venceu o líder e, como você disse, é aquele tipo de jogo que, para além dos 3 pontos, eleva demais a moral do time, confirmando mais uma vez essa força do Atlético dentro da Arena MRV, 2 jogos, 100% de aproveitamento. Então, foi uma vitória maiúscula, por mais que tentam de alguma forma desmerecer, o Botafogo contribuiu, o Botafogo jogou mal, o Botafogo foi prejudicado pelo gramado, enfim, são coisas que a gente pode analisar aqui com mais calma, mas nada disso tira o mérito do Atlético, que soube jogar bem também sem a bola, neutralizando as principais peças do Botafogo, um meio-campo com a marcação bem ajustada, e brilha a estrela do Paulinho mais uma vez, que assumiu o protagonismo desse time do Atlético num momento muito importante, em especial porque ontem não tinha o Hulk em campo. 1h13. Eu tava ouvindo hoje cedo o tiro de meta, Paulo Azeredo. Como é que é? Caiu na arena? O Galo de pena. Que coisa, hein? Caiu na arena, o Galo de pena. E o Paulinho principalmente, né, João? Tá indo bem. O Paulinho tá brilhando. Ô, Nath, o Paulinho foi muito criticado em alguns momentos e, diga-se de passagem, ele mereceu as críticas que recebeu. Ele não vinha jogando bem, perdeu gols importantes em jogos importantes. Agora, o Paulinho é um cara muito novo, é um cara muito jovem, com muita qualidade. E ele teve maturidade, teve equilíbrio, porque qualidade a gente sabe que ele tem, para superar um curto momento difícil que ele passou, recuperar aquele bom futebol do início da Libertadores. E olha o que eu vou dizer aqui. Tô dizendo isso do Galo, que tem Hulk. É o principal jogador do Atlético no momento. Ele é mais importante pro Atlético no momento do que o Hulk. E os números dele comprovam isso, O jogador que tem mais participação direta em gol, seja fazendo ou seja dando assistências. Eu até falei aqui sobre isso alguns dias atrás, João, logo depois daquele jogo contra o Santos, que tinha me chamado muito a atenção essa maturidade do Paulinho, para dar a volta por cima, para saber lidar com esse momento difícil, para manter a cabeça no lugar. Ele sabe do talento, da importância que ele tem pro Atlético. É um jogador de muito potencial, a gente viu ele recentemente agora participando ainda de seleção pré-olímpica, então ainda há muito um caminho pela frente para aperfeiçoar. Eu acho que em determinado momento, as críticas, eu não sei se assim, você falou assim, as críticas foram justas. Eu acho que as críticas foram exageradas. A crítica sobre a finalização, o baixo aproveitamento que ele vinha tendo de frente pro gol, é uma crítica merecida, mas a forma como essa crítica foi exagerada me incomodou um pouco, e com certeza incomodou o Paulinho, porque jogador, João, tem a parte ali individual que é muito importante, mas o Paulinho passou por um processo diferente desde que o Filipão chegou. Ele mudou de posição, ele tinha uma função diferente dentro do campo. A gente não pode esquecer, ele volta a marcar depois que o Filipão faz um ajuste de posicionamento. Então tudo isso precisa ser considerado. É claro, na cara do gol o atacante tem que marcar, isso é inegável. Mas eu acho que pesaram demais a mão no Paulinho, e que bom que ele soube dar a volta por cima nisso, porque em especial agora que o Hulk ora não está em campo, ora mesmo participando tem sido menos decisivo, o Atlético precisa de mais do Paulinho. Eu tenho uma pequena divergência com você nisso. Eu não acho que as críticas foram exageradas. Eu acho que em alguns momentos a crítica foi justa ao Paulinho, porque ele de fato, pelo menos na minha avaliação, e acho de quem o criticou também naquele momento, ele não vinha jogando bem. Eu acho que tem alguns gols que o atacante não pode perder, principalmente atacante de ponta, em clube de ponta, em competição importante. Tem jogo, você vai jogar contra Palmeiras, você vai jogar contra Flamengo, você vai jogar contra os cabeceiras, você vai ter 1, 2 chances de ganhar o jogo. E quem tem essa uma chance, essa segunda chance, não pode perder, porque aquilo ali faz a diferença
para a história do clube. Às vezes é a diferença de você classificar ou não. Eu acho que aquele gol perdido contra aquele gol perdido contra o Palmeiras é o mais crítico, é o ponto, né? Crítico, e eu acho que a crítica ali é justa. E ali a crítica é justa, porque ele recebe a bola em boa condição, ele tá de frente pro gol, ele finaliza errado, né? Mas eu acho que criou-se um ambiente em cima dele como se ele não prestasse mais, entende? Isso eu concordo. De fato, ele é um jogador que tem muita qualidade, mas eu acho que a crítica naquele momento foi justa. Principalmente é que eu vou lembrar do meu pai, que cresci assistindo futebol com ele. Meu pai usava muito um termo. Ele foi indolente. O jogador de futebol não pode ser indolente, em especial num jogo desse tamanho. O cara tem que entrar para um jogo desse tamanho com o espírito de decidir, de matar o jogo, de resolver. E acho que as críticas, até pela juventude do Paulinho, foram importantes para mexer nisso com ele também. E ontem ele teve 2 chances. Na segunda que ele teve, ele decidiu o jogo. E atacante é isso. Às vezes o cara não vai ter grandes chances no jogo, mas na que tiver, ele tem que decidir. O meu grande ídolo no futebol sempre foi o Romário, porque o Romário sempre foi um cara que, quando a bola chegava, o nível de aproveitamento do Romário era muito alto. De cada 10 que chegavam em condição de decidir, o Romário decidia 7-8. Era muito raro o Romário perder ali uma bola como aquela que o Paulinho perdeu. Sempre que eu vejo uma bola daquela, eu lembro assim, olha, essa aí é a que consagrou o Romário ao longo da sua carreira. Mas fazendo justiça, porque o futebol é momento e analista esportivo tem que buscar ser justo, criticar quando o cara merece crítica, mas também reconhecer quando merece o reconhecimento. E hoje, com todo respeito ao Hulk, acho que o Hulk é o grande jogador do Atlético nessa década, né? Tudo que ele joga, por tudo que ele é, pela importância que ele tem, é um cara gigante dentro de campo e gigante fora de campo. Ontem estava lá na porta do vestiário, torcendo com o time, vibrando com o time. O Hulk é um monstro, né? Mas hoje, nesse momento, se você pegar aí um recorte desse segundo semestre do que ocorreu até aqui, o Paulinho é o jogador mais importante do Atlético no momento. Ô, João, desculpa entrar aqui, mas eu peguei uma arte pra gente colocar aí, até do SofaScore. O Paulinho nos últimos 5 jogos tem 5 gols. Ele tem 5 gols. E os números do Paulinho, pode colocar na tela o pessoal da live aí. Ele hoje é o 3º artilheiro do brasileiro, tem 9 gols marcados no campeonato, se o pessoal puder colocar aí pra gente. E o Paulinho tem sido decisivo mesmo, assim. É o jogador mais decisivo do Atlético hoje. Ele tem 5 jogos, 5 gols. Ele tá na arte, pode colocar na tela cheia. E na Arena MRV, ele tem 2 jogos, 3 gols. Ele é o artilheiro da Arena do Atlético, né? Olha, essa imagem que o nosso Paulinho, que o Paulo Azeredo traz sobre o Paulinho do Galo, algumas coisas muito interessantes ali. Primeiro, Paulinho tem 23 anos. 23 anos apenas, tem o Paulinho. Ou seja, tem muita lenha pra queimar. É um cara que ainda pode render tecnicamente muito e até financeiramente. É um ativo muito do clube. Atlético. Segundo, Paulinho é o 3º jogador com mais gols do Brasil em 2023. Já tem 21 jogos, 9 gols. Isso é no Brasileirão, né? Muito importantes que estão aí na tela do YouTube da Itatiaia. 44 chutes, 27 gols. 27 no gol. 27 no gol, desculpa. 61% de pontaria, ou seja, ele acerta a baliza ali. 61% dos chutes dele, o goleiro tem que trabalhar ou toma o gol. 17 passes decisivos para gols também, isso é muito importante, porque ele dá assistências. São números muito impressionantes do Paulinho. E ali também tem uma demonstração do mapa de calor do Paulinho, do tanto que esse cara se movimenta, né, Nath? Do tanto que ele dá opções para quem joga com ele corre o campo inteiro, ele movimenta o jogo inteiro, ele movimenta o campo inteiro. Né? E é interessante a gente ver, é claro que ali o lado esquerdo, né, é um lado mais quente porque ele atuou a maior parte dos jogos pelo lado esquerdo. Agora o Filipão tem feito uma inversão, o Paulinho tem jogado mais pela direita, o Pavão pela esquerda, mas olha como ele se movimenta dentro da área, né? Era por isso, inclusive, que o Paulinho sempre ficou aí com essa peçanha de perder muitos gols. Mas por quê? Porque ele é um ponta que aparece muito dentro da área para finalizar. O jogo ainda do Atlético com o Eduardo Cudê,
pedia muito isso, né? O Paulinho fazia a diagonal, atacava o espaço que ficava entre um zagueiro e o lateral para aparecer dentro da área livre para finalizar. Depois, com o Filipão, ele passa a jogar muito característico de ponta, correndo na linha lateral, chegando à linha de fundo, atacando em profundidade, mas ele tem esse faro artilheiro, e quando ele passa a jogar de novo mais próximo da área, ele volta a marcar. Foi até curioso, João, no debate dos comentaristas da segunda-feira, o Álvaro Damião me perguntou o que eu achava que o Filipão ia fazer para substituir o Hulk e o que eu faria. E eu falei, olha, eu e o Filipão, nós somos pessoas bem diferentes. O Filipão joga um jogo mais trancado, com mais volantes. Eu gosto de um atacante, eu gosto de um time mais solto. Eu colocaria o Paulinho de centroavante, abriria o Zarate por um lado e o Pavon do outro. E se a gente for pegar o momento do gol do Atlético, a configuração do time era exatamente essa. Quando ele tira o Kardec, que acabou ficando muito isolado lá na frente, porque as melhores chances do Atlético ainda no primeiro tempo foram em cobranças de falta e com o próprio Paulinho, Kardec participou muito pouco do jogo. Quando você tira ele, coloca jogadores com mais habilidade para triangular, para se movimentar, para se livrar de uma marcação, o Atlético cresceu, né? Ô Nath, eu gosto de ver jogos de times da Nath Fiuza. Com também. Muito atacante que vai para cima, que dá volume de jogo. Mas se eu fosse técnico de futebol, seria exatamente igual o Filipão. O Filipão falou sobre isso ao final do jogo ontem. Eu falo isso muito aqui no Bastidores. Quando você tem uma defesa sólida, quando você tem uma defesa bem arrumada, você já está muito perto de pontuar. Porque se você não toma gol, você já sai com um ponto de campo. E o segundo ponto, se você não toma um gol, meu amigo, você já está muito perto de ganhar. Porque se seu time acerta uma bola em 90 minutos, você ganhou o jogo, meteu 3 pontinhos no Ibornal e foi para casa feliz. E o Filipão falou isso ao final do jogo. E isso é muito forte da escola dos técnicos dos anos 90 no futebol brasileiro. Basta lembrar que ganhamos uma Copa do Mundo assim em 94. Foi uma seleção que defendia muito bem, que tinha uma defesa muito forte, muito sólida e que ganhou a Copa do Mundo nos pênaltis. Depois de empatar com a Suécia, depois de ganhar sofrido de 1-0 dos Estados Unidos, depois de já na semifinal ganhar da Suécia por 1-0 sofrido. O jogo que marcou mais gols também tomou muito, que foi aquele 3-2 contra a Holanda, e depois vai ganhar na decisão por pênaltis contra a Itália. Então você pega time do Parreira chegou a dizer que o gol era um detalhe. Filipão, defesa, marcação muito forte, se ganhar de 1-0 é goleada, lucro. Celso Rotti, vida inteira tido como retranqueiro. Tite, tido até hoje como retranqueiro defensivista. Quem era o único técnico dos anos 90 que jogava o futebol Nath Fiuza, bonito, pra frente? Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro, ganhando de 1-0 e de 2-1. E é o rei dessa tese. Primeiro eu me defendo, se der pra ganhar de 1-0 já tá muito bom. E foi tricampeão brasileiro na sequência com o São Paulo, sim. Quem mais, Peixe? Não, tem um técnico dos anos 90 que fazia o futebol Nath Fiuza, que é o futebol que eu gosto de assistir. Vanderlei Luxemburgo. Sim. Né? Aquele time do Palmeiras de 100 gols. Ei, gente, derramei tudo aqui. Eita, nossa. Domingo é assim. Mas vamos lá, derramei aqui água no telefone, molhou tudo aqui, mas tá muito bom. E acho que o Filipão falou isso com muita clareza ontem, e o torcedor do Atlético pode esperar isso. Um time que se defenda muito bem, que marque muito, que esteja forte na marcação. E aí, Hulk, Paulinho, Pedrinho, os atacantes do Atlético e os meias vão ter que ter uma assertividade muito grande. É porque cada bola que chegar pode ser a única do jogo para decidir, para ganhar de 1-0 ou de 2-1. Eu acho, inclusive, que a gente não pode falar do jogo de ontem, João, sem falar dos méritos defensivos, né?
essa dupla que foi formada ontem de zaga com Fux e Lemos. O Fux, pra mim, fez um grande jogo. Pra mim, foi o melhor em campo. Eu respeito muito a votação da equipe da Itatiaia, que escolheu o Paulinho como melhor em campo, mas pra mim o Fux foi o melhor em campo. E você sabe quem foi o segundo melhor em campo pra mim? O companheiro de zaga dele. O Lemos. Que jogou muita bola também. A dupla de zaga do Atlético ontem jogou muita bola. Se for pensar, eles ficaram o tempo todo ali com a missão de marcar o Tiquinho Soares, que não é uma missão fácil. O Tiquinho Soares muito pouco pegou na bola. Então a gente não pode esquecer disso nunca. Tiquinho Soares tá no bolso do Fux. Mais ou menos por aí. A dupla de zaga do Atlético ontem jogou muito bem. E aí eu acho que há jogos e há momentos em que, por exemplo, a dupla de volantes faz sentido. Eu sou uma crítica aqui, por vezes, à presença do Otávio, que naqueles jogos da Libertadores contra o Palmeiras, ao meu ver, acrescentou muito pouco e falhou na marcação do Rafael Veiga naquele gol na primeira partida. Mas ontem foi uma dupla de volantes que fez sentido, porque encaixotou o meio-campo do Botafogo, prendeu a principal peça de articulação desse time, que é o Eduardo, que esteve muito abaixo ontem. A gente via, João, em alguns momentos, quase que uma marcação individual. O Batalha acompanhava o Eduardo por todo o campo. Então, ontem foi um Atlético compactado, ajustado defensivamente e que fez com que os homens de frente trabalhassem de uma maneira mais rápida, mais aguda. E essa é a minha grande crítica, por exemplo, à presença do Kardec. Porque o Atlético hoje não é um time de posse de bola, de troca de passe, é um time mais vertical, mais rápido, mais agudo. E é por isso que eu gosto de atacantes mais leves. Mas o técnico, olha, o Filipão ontem deu recados importantes da coletiva. Importantes. Recado número 1. Eu acredito em time defensivo. Se no Atlético não quiser um técnico que acredita em defesa forte e jogar por uma ou duas bolas, não é o Filipão. Só que a gente tá vendo aí um Abel Ferreira sendo idolatrado no futebol brasileiro há 3, 4 anos, ganhando só assim. Só que quando o Abel Ferreira faz um Palmeiras que ganha Libertadores com uma bola de 1-0, tendo empatado 2 jogos contra o Atlético, eliminando o Atlético 3 anos seguidos, acho que ganhou 1 de 6, não foi? Sim. Todo mundo acha lindo. Olha, o time do Abel sabe sofrer. O Abel é o futebol moderno, é o futebol que sabe sofrer. Isso tudo é muito bonito. Quando um velhote igual o Filipão, cabeça branca, vai lá e faz isso, tá ultrapassado, tá velho. É o que acontece no futebol brasileiro muitas vezes. E nós, comentaristas, muitas vezes, achamos muito bonito o Abel Ferreira vir de Portugal e fazer isso, e achamos muito feio o Filipão vir fazer isso. Se o Atlético quer o galo doido do Cuca e há méritos em ambos, não é o Filipão. Filipão ganhou uma Copa do Mundo jogando com 3 zagueiros. Mas não era um time defensivo por causa disso. Não era, porque você tinha 2 baita laterais, 2 os maiores da história. Você tinha Cafu e você tinha Roberto Carlos. E fazia no ataque, muito sentido você jogar com 3 zagueiros. E no ataque você tinha só o maior atacante de todos os tempos. Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Se derem isso pro Filipão, ele vai fazer o ataque funcionar também. Tanto que você vê que as grandes saídas do Atlético ontem foram com quem? Com o Arana. Sim. Por quê? Porque sabe jogar, porque tem qualidade, porque sabe de bola. Então, o cara que sabe de bola vai saber jogar. Mas João... Quando você tem Roberto Carlos e Cafu, você vai ter lateral que chega mesmo. Mas em momento nenhum aqui, eu tô criticando o método do Filipão. Não, de jeito nenhum. Há preferências. A minha análise não é sobre a sua fala, não. Acho a sua fala muito pertinente. Eu acho que o Filipão ontem utilizou de uma estratégia perfeita e é muito claro. A gente que é comentarista gosta de enxergar o quê no time de futebol? Padrão. O Atlético hoje tem um padrão. É um time que se defende bem, é um time que usa os 2 volantes na construção do jogo, mas não é um time que fica trocando passes, é um time que busca sempre os homens de lado, um time que aciona o Arana em velocidade e profundidade. Hoje o Atlético tem padrão. O que eu penso é que, já que você quer passar menos tempo com a bola, já que você quer ser o mais agudo possível, tipo, meu zagueiro recuperou, eu já vou lançar em profundidade, eu já vou querer um cruzamento mais longo. Não é o Allan Kardec a melhor peça. Eu tô fazendo uma discussão um pouco mais macro, até para tentar chegar no que acontece do futebol brasileiro, que é talvez uma falta de compreensão, às vezes do torcedor, às vezes de nós da imprensa, do que você pode esperar de cada tipo de profissional. Não esperem um futebol espetaculoso do Filipão. Citei aqui, para mim, foram os 2 grandes técnicos dos anos 90, Filipão e Luxemburgo.
Luxemburgo, era um futebol de espetáculo, um time que jogava bonito pra cacete, aquele Corinthians que tinha Ricardinho, que tinha Rincon, que tinha Luizão, Edilson, Vampeta, aquele time jogava bola pra caramba, aquele time era espetacular. O Palmeiras, né, de Djalminha, Luizão, quem mais? Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, pô, dava gosto de ver. E o Filipão foi campeão do mesmo jeito, com um Grêmio que tinha Dinho, que tinha a bola aérea pro Jardel, campeões do mesmo jeito. Você às vezes chega ao mesmo objetivo com estilos completamente diferentes. E esses foram os recados que o Filipão deu ontem. Ele deu esse primeiro recado. O meu time é um time que acredita na defesa e que vai jogar por 1, 2, 3 bolas. Podem gostar, podem não gostar, mas é o jeito dele de jogar. Segundo recado que ele deu, sofremos muito, perdemos 10 jogos, passamos muita dificuldade. Por quê? Não foi um time montado por mim. Esse time foi um time que eu tive que aprender como extrair o melhor desses jogadores. E aí alguns jogadores como o Paulinho pagaram a conta e você foi muito feliz nessa análise, concordo com você. E esses jogadores estão tendo que aprender comigo também. Do que eu espero deles. Então, o que ele está dizendo ali? Olha, talvez pro ano que vem, quando eu puder formar o elenco, quando eu puder formar o time, eu possa colher resultados de mais curto prazo, porque eu vou ter condição de fazer um elenco e um time com os jogadores adaptados às características que eu quero. E o terceiro recado que ele deu para finalizar aqui: nós temos que aproveitar bem o fator campo. O Filipão falou isso ontem. Da sinergia do Atlético com o seu torcedor, e ele chega a dizer: torcedor, precisamos de você no estádio. O Atlético fez uma bela arena e você, torcedor, tem que vir para ajudar. Claro que a CBF não ajuda o Atlético quando bota o Atlético para jogar só sábado, 9 horas da noite. Isso é hora de boteca e de balada, não é hora de futebol. Mas já que é o que tem, o atleticano precisa abraçar, porque eu fiquei muito impressionado como o ambiente do Atlético mudou em 2 jogos. Não parece o Atlético de um mês atrás. E o Atlético ainda pode se aproveitar muito bem desse fator Arena MRV nessa reta final de campeonato. Se o torcedor do Atlético entender que o ambiente mudou por estar jogando no estádio dele, na casa dele, no campo dele, o Atlético pode fazer desse estádio um grande alçapão, um grande caldeirão e colher muitos resultados. Sofrido, doído, difícil, com uma bola, tomando aperto, tomando sufoco, mas rompendo, mais chegando. Porque esse é o estilo do treinador que ele tem, que fez isso no Grêmio. O Olímpico era duro encarar o Grêmio lá, fez isso no Palmeiras, que ganhou uma Libertadores jogando no Parque Antártica, não foi jogar no Morumbi, que era onde os grandes de São Paulo decidiam título, foi ganhar uma Libertadores lá no Parque Antártica, e que sabe trabalhar muito bem, que fez Portugal abraçar uma seleção e chegar a uma final de Eurocopa e a uma semifinal de Copa do Mundo. Os recados que o Filipão tá dando são esses: olha, comigo é sofrido, mas vamos junto, vamos abraçar, vamos em casa, vamos fazer de um alçapão que a gente pode colher bom resultado. Foi o que eu senti e o que eu ouvi da coletiva do técnico do Galo ontem. Ô João, acho que tem 2 coisas importantes dentro disso que você fala. Primeiro, que quando a gente pensa então esses méritos defensivos do Atlético, talvez o jogo contra o Botafogo ontem tenha sido o melhor nesse quesito sob o comando do Filipão. Por quê? Porque você encarou um adversário que tem muita qualidade, não à toa é o líder do Brasileiro, e você impediu com que ele chutasse sequer uma bola no gol. Tem muito mérito defensivo do Atlético nisso. Então, assim, sem a bola, foi a partida mais consistente desse Galo do Filipão, que a gente pode lembrar aquele jogo contra o Santos, na mesma Arena MRV, o Marcos Leonardo colecionou ali 2, 3 chances perdidas, aquele jogo contra o São Paulo, que venceu por 2-0, no segundo tempo o São Paulo deu muito sufoco, o Everson fez grandes defesas, então era um Atlético que ainda defensivamente sofria, ontem não sofreu, uma belíssima dupla de zaga, 2 volantes muito bem postados dentro do campo, encurtando os espaços do adversário. Então, acho que sem a bola, foi a melhor apresentação do Atlético do Filipão. Agora, aí que eu quero chegar. Não, você vai me deixar fazer um negócio antes. Faça. Eu não fiz um comercial até agora. É verdade. Mas eu vou te falar, mas é rapidinho. Fale.
O Filipão pediu desculpas pelo início ruim, né? Ali ele falou, precisei de tempo, porque não foi um elenco montado por mim, eu tive que fazer com que os jogadores se adaptassem. O menor dos culpados disso, João, é o Filipão. O culpado disso é quem optou por uma quebra de trabalho, por uma ruptura de 2 modelos de jogos muito distintos no meio do campeonato com pouco tempo para treinar. Muito bem, vamos lá. Olha só, antes da gente ir pro intervalo, deixa eu trazer uma polêmica de ontem. O que disse o diretor de futebol do Botafogo e o que disse o técnico do Botafogo. Vamos trazer a fala dos dois aqui, porque são falas importantes e a gente queria analisar um pouquinho também o que eles disseram. Vamos lá. A gente tem um gol legal anulado, onde a explicação é que o zagueiro se preocupa com o Diego Costa, e vocês podem olhar o lance diversas vezes. O Diego Costa parado no lance, o zagueiro está marcando o Janderson, ele tira a bola como ele tinha que tirar e a bola sobra no pé do Diego, que faz o gol. Então, isso é inaceitável. O Botafogo vai brigar até o final no campeonato, e eu tô aqui em respeito à comissão técnica, em respeito aos jogadores, em respeito aos torcedores, mas falando que a gente está cansado disso, sendo que de repente aqui nessa coletiva tinha que estar o Ramon, tinha que estar o Guarizo, tinha que estar o Bruno dando explicação, porque é sempre a gente que tem que vir aqui, botar a cara e reclamar. Eu cheguei aqui há 2 meses e sinto que há critérios muito diferentes noutro tipo de jogos, e que dá a sensação que não se quer-se que o campeonato continue animado até ao fim. Já vi muitos lances de outros VARs e de outros jogos de um critério completamente absurdo, e como estão, quando chegam depois ao que aconteceu nos últimos 2 jogos e que nos tem prejudicado e prejudicou-nos desta maneira. Por isso estamos aqui, estou aqui eu também, a não me esconder, antes pelo contrário, eu quis vir fazer este início, e fecho com esta questão da arbitragem, porque o VAR, penso eu, que veio para ajudar, quer aqui, quer em qualquer outra parte do mundo, e lamentavelmente têm acontecido muitos erros. E não é só nos nossos jogos, são noutros jogos que de alguma forma têm contribuído para que a classificação continue até equilibrada. Bruno Lage e antes o Bruno Mazuco. Oi? André Mazuco. André Mazuco, gente do céu. O Bruno Lage antes o André Mazuco, diretor de futebol do Botafogo. Nath, pra mim, nitidamente, claramente, estão transferindo a responsabilidade. O gramado da Arena MRV estava feio? Sim, estava feio. Mas ele estava com buraco ou com má condição de jogabilidade? Não estava. O que a gente quer é que a Arena MRV tenha um gramado bonito e bom. Mas dizer que o gramado prejudicou o Botafogo não é verdade. Eu acho que os clubes do Brasil têm muito mais razão para reclamar do gramado do Botafogo, que é sintético, o que desequilibra a jogabilidade do que é habituado o futebol brasileiro, do que o Botafogo tem para reclamar de ontem. E segunda coisa, eu não vou nem falar da transferência de responsabilidade, de tentar blindar o elenco dele. Eu quero falar de uma coisa mais séria. É muito grave você vir a público e dizer, me roubaram, como disse ontem o Diego Costa. Ou dizer, estão armando para dar graça ao campeonato. Porque se você fala isso, você está colocando em suspeição a honestidade de pessoas. Se quer fazer isso, venha a público e diga, o diretor tal, o gerente tal, a pessoa tal está fazendo isso, estão aqui as provas, e essa pessoa tem que ser punida. Porque é muito fácil você vir para uma entrevista coletiva e colocar a honestidade das pessoas em xeque. E outra coisa, os técnicos portugueses são muito capazes e muito competentes, alguns, porque também não vou generalizar, estão pegando a escola do Abel Ferreira de a cada jogo querer transformar a entrevista coletiva em palanque para pressionar a arbitragem. Isso é muito ruim, isso não agrega para o futebol brasileiro, isso deixa uma contribuição muito ruim para o nosso futebol. Primeiro dizer que nada do que o Botafogo utilizou para justificar a derrota, seja o gramado, seja o lance do gol do... Que é isso, Guilherme? O Gi, o Peixe passando na frente da tela. Que é isso, Peixe? Eu vou te dar uma moral, deixar você falar, você passa na frente da tela. Espera a Nath terminar.
Então vamos lá, nada do que o Botafogo justificou serve como razão para a derrota. Até porque eu acho que tem que ser analisado cada contexto de uma forma, né? Aquele jogo contra o Flamengo em que o Botafogo saiu derrotado, o Botafogo poderia ter vencido o jogo. Foi um jogão, foi um jogo com os dois times propondo, tendo chances. Ontem o Botafogo perdeu também porque ele jogou muito mal. Porque ele não teve alternativas, porque ele ficou encaixotado na marcação do Atlético, ele não deu um chute a gol. Então eu acho muito característico o diretor de futebol de uma equipe que jogou 90 minutos, não conseguiu chutar no gol uma vez, chegar e falar que perdeu por um lance capital de um gol que possivelmente não estava impedido. Então eu acho que isso não justifica. Agora, João, que o Botafogo, de alguma forma, foi prejudicado pelo gramado, isso é inegável. O Botafogo está acostumado a jogar de uma forma na sua casa e quando o gramado não favorece a ele um jogo rápido, de toque de bola, ele é prejudicado. Mas é porque ele está acostumado a ter campo sintético. Exatamente. Como o Botafogo ele tem está lá. acostumado a jogar de uma forma e quando... Mas isso é fato, não foi ontem na Arena MRV, não. Todas as vezes em que o Botafogo sai e encontra um gramado que não é o dele, ele tem dificuldade se tiver qualquer tipo de irregularidade, e tinha irregularidades. O gramado da Arena MRV ainda está longe do ideal. Muito. Mas o que eu tô dizendo o Botafogo não perdeu o jogo por causa do gramado. De maneira nenhuma. E o gol, pra mim, o gol foi ilegal, foi bem anulado, porque tem muita gente observando só a posição do Diego Costa, né? Mas a grande questão é o lance do Lemos, que não tinha o controle na hora que ele rebateu a bola. Na hora que eu cheguei aqui, o Peixe estava indignado com a fala do técnico do Botafogo. Vou abrir o espaço para o corneta mor da Rádio Itatiaia. Não, corneta mor. Você é o corneta mor. Pantufa. Peixe, o que você achou da fala do técnico do Botafogo? Fala, Peixe. João Vitor, eu te parei ali e falei com você. João Vitor, vai falar nada não? Você falou, vou deixar você falar, Peixe. Diga, Peixe. Ô, João Vitor, esse telha de amianto tá de brincadeira. Como é que é? Telha de amianto. Por que pra telha de virar amianto? laje tem que melhorar demais. Ah, o Bruno Lage. Telha de amianto tá de brincadeira. Outra coisa, toda derrota que ele joga, dá desculpa, perdeu o Flamengo. A última vitória fora de casa foi do Caçapa. Verdade. Do Caçapa. Falou que não ia vir pro Brasil porque o Brasil era perigoso. O Atlético. Foi pro Botafogo, pro Rio de Janeiro. Agora, toda derrota, você arrumar desculpa, ô Telha de amianto, você tá de brincadeira com a gente, ué. Agora torço que você perca o campeonato. Eu não tava torcendo pro Botafogo, agora não tô tomando. Tomei birra. Você vai torcer pra quem? Pro Flamengo ou pro Palmeiras? Eu não queria nenhum dos dois. Não. Deixa eu mandar um abraço aqui. Ah, não, você já tá abusando. Não, só mandar um abraço, prometi pra ela. Tá abusando. Ô Ingrid, um beijo, tá, meu amor? Eu te amo. Tchau, volta pra mesa. Peixe. Supermercados BH. Atenção, Vamos lá, pessoal, pra fechar aí, vamos continuar com as informações no canal Aqui é Galo. Então vamos lá. Paulinho volta a brilhar na Arena MRV, chega a 20 gols na temporada. Veja números aí, galera. Mais uma vez, Paulinho foi o protagonista do Atlético na vitória da Arena MRV neste sábado. Contra o líder Botafogo, o atacante recebeu lindo lançamento de Pedrinho e venceu Gatito Fernandes. Assim chegou a 20 gols na temporada, bem perto do artilheiro Hulk. O camisa 10 anotou todos os últimos 5 gols do Galo em 2023 e já havia sido estrela da estreia oficial da nova casa do Galo, quando fez os 2 gols da vitória diante do Santos há 2 semanas. Uma fase de alto nível, após sofrer vaias da torcida por gols perdidos, galera. Então, agora a distância para Hulk está em 2 gols. E na corrida pela artilharia de 2023, o camisa 7 estava suspenso e não atuou contra o Botafogo. Essa disputa pessoal para ver quem será o artilheiro da temporada volta no próximo sábado também na Arena MRV contra o Cuiabá, galera. Paulinho tem 20 gols marcados em 46 jogos. É o jogador de linha que mais atuou pelo clube, além das 6 assistências pelo Brasileirão, além de agora somar 9 gols em 21 rodadas, artilheiro do Galo na Série A. Abre aspas aí, palavra do Paulinho. Estou em casa desde o começo do ano. O Atlético me abraçou de uma forma. Todo o pessoal do clube deposita muita confiança em mim, no grupo. Isso faça com que eu desempenhe um bom papel dentro do campo. Agora tomara que venha a maior sequência de vitórias possíveis. Bacana demais. Emanuel Carneiro marca presença na cabine da Itatiaia e exalta a Arena MRV. Abre aspas. O Atlético tem sua casa. Ex-presidente da Itatiaia, Emanuel Carneiro, marcou presença na Arena MRV no sábado aí, na vitória do Galo diante do Botafogo. Na cabine da rádio de Minas, antes da partida, ele exaltou a construção do estádio e celebrou o fato de o Atlético ter, a partir de agora, uma casa especial. Abre aspas aí, palavra do Emanuel Carneiro. Eu não pude estar no dia da inauguração, tinha outro compromisso, mas tinha visto o início das obras, tudo muito no começo, agora tudo iluminado, a maravilha que foi construída. A última palavra em termos de construção de arenas esportivas, disse aí.
Então, estamos vendo que o sonho de muitos e muitos atleticanos de décadas de atleticanos se realizou finalmente. Tudo muito bem feito. A última palavra em termos modernos de construção de espaço esportivo. O Atlético agora tem sua casa especial, complementou Emanuel Carneiro. Em jogo entre Atlético e Botafogo foi o segundo do estádio. Na inauguração, em 27 de agosto, o Galo bateu o Santos, o Peixe, por 2-0, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Emanuel Carneiro dedicou 65 anos a Itatiaia, onde entrou como office boy. Pouco depois da fundação pelo seu irmão, Januário Carneiro, chegou à presidência, cargo ocupado até 2021. O Atlético homenageia campeão de 37 antes do jogo contra o Botafogo. Então, as horas que antecederam a partida do Atlético e Botafogo, neste sábado aí, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram homenagens aos jogadores campeões brasileiros de 1937. Uma série de ações promovidas pelo clube foram feitas para recordar a conquista reconhecida recentemente pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Familiares e representantes de cada um dos jogadores campeão brasileiro pelo Galo em 1937 foram chamados ao centro do campo na Arena MRV. 1 a 1, eles receberam uma medalha e um pequeno troféu das mãos de Sérgio Coelho, presidente do clube, pessoal. Enquanto os familiares eram chamados, o locutor do estádio fazia a escalação dos campeões de 1937, no momento em que os nomes deles eram exibidos nos telões. Por fim, todos se reuniram e ergueram a taça de campeão diante da torcida atleticana que já comparecia nas arquibancadas. Um show de fogos encerrou a homenagem. Jogadores do atual elenco alvinegro também participou das ações. Os atletas usaram camisas que levam o nome dos campeões de 37. O uniforme de Everson, por exemplo, teve o nome de Cafunga, enquanto o de Paulinho teve o nome de Guará. Diego Costa em reencontro com o atacante, galera. Então, o primeiro contato de Diego Costa com a torcida do Atlético após a saída do jogador do clube no final de 2021 foi marcado por vaias dos torcedores presentes na Arena MRV no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Acionado no segundo tempo, o jogador do time carioca também foi xingado quando se envolveu em uma confusão com Maurício Lemos. O atleta, com passagem por grandes clubes europeus, foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro pelo Galo em 2022. Mesmo assim, ele optou por encerrar o contrato e deixar Belo Horizonte ao fim da temporada. Depois que saiu do Atlético, Diego Costa fez crítica à cidade do Galo, que não foi bem aceito por alguns torcedores. Abre aspas aí, o que disse o Diego Costa na época aí, galera. O vestiário lá é muito ruim, está mandando falar a verdade. O CT tem um campo ali, se chover não pode treinar ali. Estão fazendo a estrutura lá em cima. Não peguei, mas vai ficar fera. Vestiário ali, a água sai um jorro assim, só. Estão falando que é estrutura europeu, para. Falar que é nível europeu, de quem quer que comente. Não vou mentir, está maluco? Disse antes de se desculpar posteriormente. Uma curiosidade é que a apresentação de Diego Costa como jogador do Atlético, ainda em 2021, foi feita na Arena MRV, ainda em obras. De volta ao estádio após mais de 2 anos, o atacante foi vaiado pelos torcedores. Valeu! Informações do Galão aí, se inscreva no canal.